Vamos lá. Muito bem. Hoje nós vamos entrar num novo item do capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, aqui do nosso Livro dos Espíritos, a partir da questão 880, item 2, Direito de Propriedade, Roubo. E um assunto bastante pertinente nos nossos tempos atuais, o tempo em que nós temos uma grande preocupação com o consumo, com o acúmulo de capitais, com segurança, né? Então isso diz respeito, acredito que a todas as épocas, né? Porque desde os tempos mais antigos o relato que trata do roubo, né? Não roubarás, um dos mandamentos mosaicos que já foi trazido para nós há mais de 2.200 anos, e isso nós temos na história da humanidade, né, essa desigualdade entre os homens, e naturalmente quando há desigualdade, aqueles que são os desprovidos desse conforto procuram de outras formas suprir as suas necessidades, né, infelizmente violando leis, né, quebrando regras. Na questão 880 a gente já começa com o primeiro raciocínio de Kardec. Ele coloca para nós assim: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Já abordou em outras oportunidades esse mesmo assunto, lembrando sempre, né, que na resposta dos Espíritos colocam para nós que o primeiro de todos os direitos é o direito de viver. E por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Essa resposta é muito abrangente, porque ela trata das mais variadas situações, né, quando envolve, por exemplo, né, o Fletcher lembrou aqui embaixo, o aborto, né, uma luta constante da sociedade em busca da preservação da vida, principalmente o segmento da sociedade que tem uma perspectiva diferente a respeito da existência do indivíduo, a respeito da sua imortalidade, a respeito da sua presença aqui no mundo físico. Nós falamos também o direito à vida com relação à vida em sociedade, né, em que os homens, buscando sempre o recurso mais fácil de satisfazer aos seus interesses, elimina da sua trajetória aqueles que, porventura, possam surgir como um obstáculo, né, aos seus interesses. Nós temos também a sociedade hoje nessa desigualdade, quando nós temos pessoas que estão doentes, que procuram ajuda e pelo fato de terem poucos recursos não recebem a mesma atenção que aqueles que possuem condições de pagar por um tratamento, né? Então, se todos têm direito à vida, é inimaginável que alguém chegue num hospital, não é atendido por falta de médico, enquanto que o outro que tem dinheiro vai no hospital particular e ali ele é atendido e a sua vida ali tendo continuidade. Nós temos hoje o direito à vida também, quando nós observamos um debate como esse que acontece no Rio de Janeiro, tratando da vida sustentável, né, porque a gente lembra que conforme vamos destruindo o ecossistema do nosso planeta, nós vamos comprometendo também a nossa própria existência. Só que aqueles que são responsáveis por essa destruição desse ecossistema são aqueles que possuem maior poder, têm maior interesse, né, ou seja, age com maior egoísmo e não se preocupa com a existência daqueles que simplesmente desejam viver, né, os apelos da sociedade, os apelos das gerações que estão chegando, os apelos daqueles países que não têm condições de se sustentar. Então nós, quando falamos sobre direito à vida, nós podemos fazer ali um congresso de vários dias, cada dia, né, com bastante restrição, cada dia com um tema diferente, simplesmente falando sobre o direito de viver. O meu direito de viver, o direito de viver do semelhante, o direito de viver de todas as pessoas no mundo de um modo geral. Mas nesse ponto em especial, nesse nosso tema de hoje, que fala sobre o direito de propriedade e o roubo, Kardec, quando ele começou com esse raciocínio, falando que o indivíduo tem o direito de viver sem dúvida nenhuma, mas ele precisa de meios para sobreviver.
quais são esses meios que ele vai utilizar? Exatamente ali os meios para a sua subsistência, a sua alimentação, a sua proteção de vestuário, a sua proteção de uma habitação, a proteção da sua família, né? E principalmente porque a família são os laços mais estreitos, porque ele fez parte da sua criação. Não é simplesmente ele se aproximar de uma outra pessoa desconhecida e a partir dali ele tentar fazer uma convivência saudável com essa pessoa. Quando se fala em família, ele faz parte dessa criação. Ele gerou os seus descendentes, né? Participando ali com pessoas ligadas afetivamente a ele. Então ele precisa desses recursos. E aí então essa semana nós chegamos a conversar sobre a forma de vida de algumas sociedades primitivas, os indígenas em especial, aquela que nós comentamos que passou, que foi exibida pela Rede Globo há algumas semanas, no Globo Repórter, que mostrava exatamente ali a vida em comunidade de uma sociedade dita primitiva, né? Ou primitiva comparada com uma sociedade estruturada como a nossa. Porque todo mundo diz assim, mas por que ela é primitiva? Né? Se nós pegarmos uma sociedade organizada, onde você tem escolas para desenvolver o intelecto das pessoas, quando você tem ali hospitais para tratar da sua saúde física, quando você tem ali leis, uma legislação que controla a relação das pessoas, e você pega uma sociedade como aquela, certamente ela é primitiva. Não no sentido pejorativo, mas por observar que ainda tem muita coisa para se desenvolver naquele grupo. Mas a gente viu ali que o estilo de vida daquela comunidade é exatamente ali, eles trabalham em função das suas necessidades mais básicas, todos trabalhando em benefício de todos. Aqueles que se destacam pela capacidade de liderança, pela capacidade intelectual, pelo seu desenvolvimento espiritual. Então eles se destacam ali como líderes daquela comunidade, não se destacando pessoalmente pelo egoísmo, né, ou pela vaidade de dizer eu sou mais importante. Mas ele se vê assim, né? Eu tenho essa posição importante e eu preciso trabalhar em função de todos. E eu ficava imaginando, se por acaso nós fôssemos transferidos para um tipo de vida, como acontece nessas tribos, e nós tínhamos ali as suas ocas, né? Aquelas ocas coletivas, várias famílias morando dentro de uma mesma cobertura. Se nós fôssemos transferidos para viver naquele estilo de vida, em pouco tempo nós teríamos ali ocas de 2 andares, ocas com piscinas, ocas com grandes jardins, ocas cercadas para que ninguém pudesse invadir. Nós teríamos ali ocas com portas trancadas, porque é o nosso estilo de vida diferente do estilo de vida daqueles índios. Porque eles têm ali, todas as ocas são abertas, todas as ocas são coletivas, a propriedade ali é a propriedade de todos, salvo, né, um objeto ou outro que seja de interesse particular, mas quando a gente fala assim grandes posses, essas grandes posses pertencem à comunidade. E se nós fôssemos para lá, imediatamente nós estaríamos ali colocando, né, o nosso estilo de vida de autoproteção, de acúmulo de recursos para a nossa própria sobrevivência, destacando, né, de certa forma se destacando da comunidade de um modo geral. A Vaninha colocou, né, oca com suíte, varanda e tudo mais, e é uma realidade, Vaninha. Né? Embora você não possa fazer, por exemplo, com tijolos e tudo mais, o recurso que você tinha da natureza, você construiria uma coisa diferente. Porque nós aprendemos a viver assim na nossa sociedade. Você escolhe o tipo de casa que você quer morar, você escolhe o tamanho da casa, o local da casa que você quer morar e tudo mais. Né? Numa tribo como essa, todos vivem no mesmo ambiente. Eles dividem o mesmo espaço, sem a preocupação de um querer ser melhor do que o outro. Porque ainda não foram, de certa forma, contaminados por essa ganância que existe na sociedade organizada como nós vivemos hoje. Então ali o que importa é o direito de viver de todos, todos trabalhando em função de todos. Na questão 881, Kardec já entra já mais diretamente nessa questão que nós vamos estudar hoje, o direito de propriedade e o roubo, né? O direito de propriedade para aquele que consegue conquistar aquele patrimônio. E o roubo é a ação daquele que não consegue, mas deseja aquilo que o outro tem. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, na questão 881, nós temos aqui: o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar, quando não mais puder trabalhar. Aquilo que nós já conversamos, né? Se você tem, se a vida para você é um direito,
de que forma que você pode preservar a sua vida, de que forma que você pode fazer com que a sua vida seja confortável. A gente não fala de luxo, né? Luxo é um capricho do ser humano, mas a gente fala de o conforto, né? O conforto da sua habitação, o conforto pela sua segurança, pela proteção que você tem do meio ambiente, pela proteção que você tem contra aqueles que querem invadir a sua privacidade. Então, nesse caso, a gente sempre fala de juntar aquilo que necessita para viver e para repousar. Isso é legítimo também? Os espíritos respondem sim, mas deve fazê-lo em família, como uma abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Nós falamos aqui, né, o Espírito falou sobre os animais, né, que mesmo da forma mais primitiva, como as abelhas, como as formigas, né, e outras espécies que também agem dessa forma, mas a gente prefere, né, trazer isso para o nosso universo humano, como a gente lembrou dessas comunidades primitivas na África, na Ásia. Nós temos também aqui nas Américas, nós temos esses grupos de indivíduos que simplesmente vivem pela natureza, vivem em benefício da coletividade. Com o passar do tempo, né, e aliás ontem eu tive a oportunidade de ler um artigo que falava meio me fugiu o nome aqui da matéria agora, de sociologia, né? Aí lendo falava um pouquinho sobre aquilo que o homem vai criando com o seu intelecto e o esforço que ele tem que fazer para poder suprir os vazios que ele vai criando com o seu próprio intelecto. Um exemplo disso, uma coisa que era banal, mas só para vocês terem uma ideia, como a gente acaba complicando a nossa vida, buscando essas necessidades, sem muitas vezes se dar conta disso, simplesmente acontece. Que uma das piores invenções, aliás, uma das melhores, mas ao mesmo tempo uma das piores invenções que foram criadas pelo homem foi a geladeira. Aí todo mundo pensa assim, mas geladeira? Mas por que a geladeira? A geladeira é tão útil porque ela conserva o nosso alimento, porque ela nos ajuda, né, a não ter essa preocupação de você ter que sair mundo afora para caçar todos os dias e coisa e tal. Mas a geladeira ela começou a acumular espaço para você guardar coisas. E aí então o homem inventou o sorvete, ele inventou o doce, ele inventou as guloseimas que podem ser conservadas sem que ele tenha necessidade de sobreviver com elas. Foi simplesmente um capricho que ele criou para poder ele dar para ele prazer de alguma forma, e aí então ele comprometeu a sua saúde por causa desse excesso de alimentação, e ao mesmo tempo ele começou a ter que trabalhar em excesso para poder comprar esses produtos. Então a geladeira para nós se torna um símbolo daquilo que o homem criou pela sua inteligência para facilitar a sua vida, mas ao mesmo tempo também criou uma provocação para que ele possa continuar cada vez mais comprando coisas que não tem necessidade. Falava também nesse mesmo artigo, sobre um passeio socrático. Né? O passeio socrático é uma expressão muito interessante que Sócrates, que foi aquele filósofo do passado, né, viveu ali, se não me engano, há 200 ou 300 anos antes de Cristo, ele tinha o hábito de passear pelas ruas da Grécia, ali onde ele vivia, em Atenas, e ele parava então em frente àqueles centros de comércio, né? Porque a gente lembra que o comércio é uma das atividades mais antigas do mundo. A única forma que mudou foi o método como o homem utilizava, né? Se antigamente era por troca, hoje nós temos ali a moeda que compra. Mas ele andava por esses centros comerciais, e aí então ele parava diante das lojas e os vendedores vinham abordá-lo. Como acontece nos tempos hoje, você anda num shopping center, você para em frente a uma loja, de imediato o vendedor vem e começa então, pois não, deseja alguma coisa, posso mostrar alguma coisa e tal, cada um com a sua estratégia. E Sócrates naquela época fazia a mesma coisa, ele parava em frente às barracas comerciais, os imóveis comerciais, e os vendedores vinham até ele para poder falar. E aí perguntavam para ele assim, pois não, o que eu posso ajudar? Ele disse, não se preocupa, eu só estou aqui olhando aquilo que para mim não tem utilidade. Só estou olhando aquilo que eu não preciso para ser feliz. Então essa expressão, quando se fala passeio socrático, mostra exatamente essa visão do consumismo que nós temos hoje. Quando a gente para em frente a uma loja, por exemplo, de um shopping center, e o vendedor vem olhar para nós e diz, pois não, o que eu posso fazer? Nada não, só estou olhando aquilo que eu não preciso.
Aí fica aquela cara de espanto, né, porque as pessoas não entendem, né, mas na verdade a gente está apreciando exatamente os excessos que a gente acaba, infelizmente, acumulando, e por isso a gente acaba sofrendo. Né? Pois é, exatamente, Suzana. Né? Sócrates, como sempre, muito sábio, né? Não podia dar uma lição melhor. Porque hoje você passa em frente às lojas, fica apreciando as vitrines, né? Fica observando aquilo que é oferecido para nós, e a gente fica deslumbrado, mesmo que a gente não tenha utilidade. Por exemplo, em frente a uma loja de sapatos, né, mulheres? E nós, homens, paramos em frente ali às lojas de eletrônicos, às lojas de informática e coisa e tal, mas paramos assim em frente às vitrines e ficamos observando, né? Quantos sapatos, se eu pudesse eu levaria tudo. E a pergunta é, mas eu levaria tudo para quê? Para que eu preciso de tanta coisa? Para que eu preciso de tantas peças, tantos objetos que para mim não terão utilidade nenhuma? Mas a gente começa então a alimentar cada vez mais esse desejo de ter, esse desejo de consumir. Então a gente sai um pouquinho daquilo que é necessário e a gente começa a entrar naquilo que é excedente. E tudo aquilo que é excedente acaba sendo inútil para nós, porque a gente acaba acumulando coisas que nós não temos sequer condições de consumir. Mas certamente nós precisamos acumular, até como uma previdência. Né? Uma previdência significa a gente começar a planejar o nosso futuro para ter uma vida tranquila. Mas a gente fica se perguntando, o que eu preciso exatamente para essa previdência? Será que eu preciso acumular uma grande fortuna? Imaginando, por exemplo, como teve a Mega Sena ontem, né? Aliás, 2 apostadores ganharam a Mega Sena, que era ali de 38 milhões de reais, né? Cada um ganhou 19 milhões, que é uma bela bolada. E a gente fala assim, bom, agora a minha vida está tranquila. Agora a minha vida está tranquila até que ponto? Será que eu preciso? Sortudos ou amaldiçoados, né, Enio? Isso vai depender da forma como vão administrar esse recurso. Porque para muitas pessoas ganhar uma fortuna como essa é uma verdadeira maldição. Porque aí então a vida deles se transforma completamente para infelicidade, para ganância, para inveja, acaba se tornando mais egoísta. Cada um então vai agir de uma forma diferente. Feliz daquele que consegue conviver com uma fortuna dessa natureza. Mas então, né? Pois é, né? É muito zero, né, Flash? Né? Flash colocou também, né, você não mora nos Estados Unidos, né? Aqui o atendimento é péssimo, né? Ninguém te ajuda, né? Pois é, porque cada um ali está preocupado com o seu, né? Então, quando se fala sobre essa questão do acúmulo dos recursos que a gente fala, a recomendação dos espíritos é que nós devemos fazer em família. E a nossa visão, a princípio, ainda dentro dessa nossa limitação, diz respeito à nossa família consanguínea. Eu acúmulo, beneficiando, né? Pelo menos uma, né, Suzana? Uma geladeira, pelo menos, né? Então a gente fala assim que para minha família consanguínea, quer dizer, as pessoas que vivem na minha casa, então eu vou tomar cuidado para poder fazer uma reserva para proporcionar conforto para minha família durante a nossa vivência. Só que, de certa forma, a gente tem que lembrar que nós temos que estender também essa nossa visão, não apenas para a nossa família consanguínea, mas para a nossa família em sociedade. Lembrando que o mesmo cuidado que eu devo ter com as pessoas que estão próximas, eu posso ter também com as pessoas que não têm condições de fazer aquilo que eu faço, que não têm condições de alcançar aquilo que eu alcanço, que para nós ainda acaba sendo uma ação muito distante, já que nós temos muita dificuldade de nos desprendermos, né, daquilo que nós possuímos e de avançarmos além dos muros de nossas casas, além das paredes, das portas de nossas casas. Então, assim, eu me preocupo com aquilo que é o meu pequeno mundo. O mundo do outro diz respeito a ele. Quando a gente pensar num mundo futuro, que a princípio para nós pode ser utópico, né, longe da realidade, ele é um objetivo a ser alcançado no futuro, onde nós teremos aquela sociedade que vai se preocupar com a sociedade vai preocupar consigo mesma, em toda a sua plenitude, quer dizer, todas as pessoas preocupadas com todas as pessoas. A necessidade de um acaba sendo suprida pelos demais. O sofrimento de um acaba sendo ali o objetivo a ser trabalhado por todos também. E não simplesmente cada um vivendo, cada um por si e Deus por todos, conforme diz o ditado popular. Dessa forma, então, a gente tem sempre essa ideia que não juntar como egoísta. Todos nós temos o direito de fazer a nossa poupança, todos nós temos o direito de fazer ali as nossas reservas, mas infelizmente para nós a gente não pensa apenas numa vida tranquila, a gente pensa numa vida luxuosa, a gente pensa numa vida muito confortável.
E isso acaba sendo um certo disparate nas condições que nós temos hoje, porque o homem precisa viver para se desenvolver moralmente. Ele não tem que viver aqui no mundo para se desenvolver economicamente, porque essa é a dificuldade que nós enfrentamos hoje. Pelo fato de nós não termos essa certeza, essa convicção da existência da vida depois da morte física, por nós não termos essa convicção de que nós somos espíritos imortais, de que nós não somos esses indivíduos que vivem no mundo material, mas que somos esses seres etéreos que estão viajando pelo tempo e pelo espaço, buscando ali o seu crescimento, por não termos essa visão, e até mesmo um pensamento como esse, se eu dissesse assim hoje, né, saísse pelas ruas, simplesmente dizendo para as pessoas assim, olha, prestem atenção, porque nós somos seres etéreos, vivendo no tempo e no espaço, buscando o nosso crescimento moral. Algumas pessoas me jogariam algumas moedas porque sentiriam pena de mim, outras pessoas entrariam num debate dessa vida de consumismo, materialismo, outras pessoas me amarrariam, me levariam para o manicômio, coisa parecida. Mas poucas pessoas prestariam atenção naquilo que nós estamos falando. De dizer realmente assim, de fato eu sou um espírito e eu não preciso de tanta coisa. Eu não preciso desse luxo. Tivemos recentemente uma notícia que saiu no jornal de um jogador de futebol que foi roubado e levaram o pobre do relógio dele de 16 mil reais. Um relógio para ver as horas que custam 16 mil reais. Então, na verdade, não é a preocupação que nós temos com as nossas necessidades. Na verdade, a gente se preocupa com o nosso bem-estar. Só que os padrões, os parâmetros do nosso bem-estar ficam muito mais elevados do que as nossas necessidades. E aí então a gente procura alimentar cada vez mais, fazendo com que esses excessos, com que a satisfação desses caprichos provoquem a nossa própria infelicidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, que a depressão é o mal do século, e isso vem sendo debatido, né, tanto pelos médicos, pelos psicólogos, né, pelas organizações que tratam, né, da vida em sociedade, mostra exatamente isso. O homem está querendo problemas que ele não tinha. E isso porque tudo que você vê na televisão, tudo que você sai na rua, você é sempre bombardeado com aquela ideia de que você precisa consumir para ser feliz. E hoje as agências de publicidade, que eu sempre chamo de grandes fábricas de mentiras, na verdade criam uma certa ilusão em torno de um objeto para que você tenha necessidade de consumi-lo. Você assiste a um programa a uma propaganda de carro, por exemplo, e diz que você dentro daquele carro é uma pessoa melhor. Você dentro daquele carro é uma pessoa reconhecida. Porque se você não tiver aquele carro, você é uma pessoa invisível. Você é uma pessoa que ninguém dá importância. Você não é uma pessoa desejada. Você não é uma pessoa importante. Quando você vê, por exemplo, os produtos que você tem que consumir para a sua alimentação, sempre mostra algo mais. Nunca apenas assim, olha, se alimente porque você precisa alimentar o seu corpo físico, porque você tem um trabalho moral muito grande para resolver. A ideia não é essa, a ideia é assim, ó, coma cada vez mais, se alimente cada vez mais. E nós temos que as agências de publicidade utilizam algumas estratégias de, por exemplo, perto da hora do almoço, perto da hora do jantar, sempre bombardeando com produtos alimentícios. Aí então você tem que comprar, você tem que comer o tempo todo, nunca está preocupado se você comeu o suficiente, você tem que consumir. Mostra que a moda, por exemplo, você já não é mais reconhecido por aquilo que você é. Você é reconhecido por aquilo que você tem. E não basta apenas você ter, você tem que ter o melhor. Porque se eu vou numa festa, por exemplo, bem vestido, e as pessoas me elogiam, poxa vida, é bonita a sua roupa. Onde você comprou? Aqui em São Paulo a gente tem o Brás, né, que é aquele bairro que vende ali confecções baratas, né? Aí eu digo assim, não, eu comprei lá no Brás. Aí todo mundo vai dizer assim, ah, tá bom então, que pena. Agora, se eu estou bem vestido, eu falo assim, eu comprei lá naquele shopping, na Zona Sul de São Paulo, que é um shopping muito chique, aí as pessoas vão me dar valor. Então, quer dizer, não basta nem apenas a aparência que eu tenho, mas é a marca que eu ostento. E assim a gente vai percebendo que a sociedade aprendeu a viver assim, nesse círculo vicioso. A gente não sabe mais quando isso vai parar, a gente não sabe como isso vai se resolver. Porque a cada geração que vai chegando, a gente vai educando as nossas crianças, a gente vai educando os nossos filhos a viverem dentro desse estilo, dentro desse status que a sociedade acaba cobrando.
Desde pequenininho, uma criança que ainda mal sabe falar, que ainda mal sabe andar, ela já é vestida com uma roupa de grife, para que as pessoas possam elogiar. E aí, então, nos seus primeiros passinhos, ela tem a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor brinquedo, o melhor isso, o melhor aquilo. Claro que, mais uma vez, a gente sempre procura proporcionar para os nossos filhos aquilo que é melhor. Só que esse nosso melhor já está contaminado com esse estilo egoísta, com esse estilo de exibicionismo que nós temos hoje, e a gente não se dá conta. Porque a gente faz isso de uma forma tão inconsciente, faz isso de uma forma tão natural, que para nós se tornou uma tradição. De sempre comprar aquilo que é bonitinho para que as pessoas vejam. Só que quanto mais bonita é a coisa, mais cara ela é. E a gente faz de tudo, mesmo que tenha que pagar uma prestação, mesmo que tenha que fazer as coisas com sacrifício, para dar aquilo que para nós é o melhor. Só que na verdade a gente não está preocupado em aquecer os nossos filhos. A gente está preocupado em embalar os nossos filhos para que as pessoas percebam. E aí então a gente sai daquilo que é o necessário para nós vivermos, para aquilo que é extravagante, para aquilo que é supérfluo para a nossa vivência. Algo que a gente sempre costuma comentar aqui nos nossos estudos são os programas de televisão que a gente assiste. Os filmes, as novelas. E aí então os atores são sempre bem apessoados, são sempre aqueles modelos de beleza que a nossa sociedade hoje exige, vivendo uma vida confortável, com um padrão de vida muito interessante. E aí então as pessoas que estão assistindo a esse tipo de programa, na verdade não conseguem acompanhar financeiramente aquilo que é exibido na televisão. E aí então nós vemos numa família muito simples, numa família muito humilde, uma acaba sendo secretária do lar, o outro acaba sendo um operário e tudo mais, sentado ali na sua casa muito humilde, observando na televisão as pessoas vivendo um estilo de vida luxuoso. Aí então eles olham à sua volta e percebem assim: eu queria viver como eles vivem. Só que infelizmente a gente tem que viver essa vidinha que nós temos hoje. Essa vidinha que, embora tenha sido construída com tanto esforço, com tanta dedicação, na visão deles se tornou uma vidinha medíocre. Uma vidinha simplória, sem graça, porque o engraçado é aquilo que está sendo mostrado na ficção na televisão. Então esses estilos de vida são vendidos pela mídia e nós vamos assimilando. Daí então que, pelo fato de a gente não conseguir acompanhar aquilo que a mídia acaba exigindo de nós, aquilo que a sociedade de um modo geral acaba exigindo de nós, vem então ali a tristeza, a decepção, a frustração e consequentemente vem a depressão. Por que as pessoas estão deprimidas? Elas nem sabem por quê. É porque elas não conseguem satisfazer as suas vidas do modo como elas gostariam. Só que se não tivesse um programa de televisão, elas estariam satisfeitas. Ah, minha vida está bom assim, eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, a minha cabeça está protegida por um teto, está ótimo para mim. Só que quando ela vê na televisão, ela tem que vestir o melhor, ela tem que comer o melhor, ela tem que morar num lugar melhor, só que ela não consegue. Porque a vida que ela tem, a realidade dela é outra. As suas capacidades, a sua competência é muito diferente, não dá a ela a possibilidade de dar um salto tão grande no padrão de vida. Daí que as pessoas ficam desesperadas apostando numa loteria para tentar ganhar alguma coisa, não é para suprir suas necessidades, é para realizar os seus desejos. E realizando os seus desejos, ela vai se acreditar feliz. E mais uma vez a gente reforça, felicidade não significa conforto. E a gente confunde uma vida confortável com uma vida feliz. E a gente sabe que não é assim. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. O Enio colocou lá em cima: nós, seres humanos, não precisamos de excesso de bens materiais para viver bem. Não precisamos organicamente. Mas psicologicamente a gente acredita que isso não basta, que a gente precisa de mais, a gente precisa de prazer, a gente precisa de sensações. Então tem essa diferença de uma coisa e outra, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, exatamente, né, Luísa, né? E tem pessoas, né, que estão ali, né, nos presídios, pessoas ali que perderam suas vidas, que queriam uma vida simplória, né, ou mesmo assim uma vida luxuosa, e acabam não tendo mais oportunidades. O Flat colocou também injustiça, né? Tanto dinheiro nas mãos de dois miseráveis, e aqui um santo caridoso sem ganhar os 30 milhões sozinhos, né? Pois é, também, né? Miriam colocou também: é só olhar para as crianças lotadas de brinquedos caros e elaborados, se divertindo muitas vezes com um balde e uma vassoura, né?
Nós estimulamos o consumo desde sempre, né? Esse é o problema, né? Porque o brinquedo que nós temos hoje, claro que a gente lembra que quando se fala das crianças, os brinquedos hoje de alta tecnologia não apenas estimulam as crianças, mas estimula qualquer pessoa. É muito mais divertido hoje, né, se você pegar um adolescente, por exemplo, de você falar para ele, vai brincar na rua com seus amigos. Alguns vão. Agora você fala assim, vai brincar com o seu videogame, vai brincar com o seu computador. A maioria prefere. Porque hoje a gente tem ali o nosso cérebro sendo estimulado por sensações interessantes, né? Uma sensação de agressividade, quando você tem ali aquela luta, né, naqueles combates que são vistos, né? É uma forma de você virtualmente dar vazão para aquilo que guarda, né, no seu psiquismo. A mesma coisa acontece também com os acúmulos, né, com sensações de velocidade, com sensações de prazer. Isso tudo vivido virtualmente é, de certa forma, uma maneira de você realizar os seus desejos, realizar as suas fantasias, sem necessariamente ter que enfrentar a realidade. Você pega alguém que pode ser poderoso. Tem lugar melhor do que você ser poderoso do que dentro de um ambiente virtual? E não importa se, por exemplo, você é rico ou você é pobre. Basta que você tenha aquela máquina e a sua mente entre dentro dela. Esses filmes futuristas que a gente vê hoje, as pessoas buscam esses prazeres, essas sensações virtualmente. São sensações sexuais, são sensações de riqueza, sensações de poder, tudo dentro daquele universo fictício que elas se satisfazem. Aí nos filmes até mostram, né, as pessoas colocam aqueles óculos virtuais, colocam fones de ouvidos e elas se desligam completamente da realidade que elas têm e acabam depois viajando para esse mundo virtual e ali vivendo as suas vidas. Só que na verdade, assim, enquanto dentro daquele mundo virtual que elas estão vivendo, a gente vê as imagens, né, de pessoas fortes, poderosas, correndo, combatendo, fazendo e acontecendo. Fora daquele mundo virtual, a pessoa está estática, deitada numa poltrona, com aqueles óculos, com aquele fone e fazendo isso. A mesma coisa acontece hoje. As pessoas sentadas em frente àqueles grandes aparelhos de televisão, compram ali aqueles televisores de tela plana de não sei quantas polegadas, sentados durante horas apertando botões, vivendo uma mentira, porque suas mentes estão vivendo aquela realidade. Enquanto que eles fisicamente estão parados, estáticos, aqui biologicamente apenas vegetando, porque suas mentes estão vivendo no mundo paralelo. A mesma coisa acontece hoje com a informática, onde nós saímos da nossa realidade e passamos horas em frente ao computador vivendo relacionamentos, vivendo sensações, vivendo ali buscas, fantasias, prazeres, simplesmente deixando que nossas vidas fiquem paradas. Então nós criamos esse mundo hoje. Então, voltando para aquilo que a Miriam falou hoje, né? Crianças que fazem isso, crianças que fazem aquilo, que nós damos esses luxos. Só que na verdade nós criamos esse estilo de vida. E é difícil, mais uma vez, quando você entra num círculo vicioso desse, é muito difícil você sair. Porque nós somos seres, na verdade, no nosso estilo de vida, nós vivemos como se fôssemos manadas. Onde aquele bando vai para um lado, depois aquele bando volta, aquele bando vai para cima, aquele bando vai para baixo. Quando nós nos deslocamos dessa comunidade e vemos que o bando vai em frente e você vai para outra direção, é aquela sensação de medo. É aquela sensação de solidão, aquela sensação de desproteção, de vulnerabilidade. E como é que a gente vai lidar com isso tudo? Somente com muita força de vontade, somente com muito esclarecimento. Coisa que a gente ainda não tem, infelizmente. Então eu queria viver uma vida diferente, mas eu não consigo. Não consigo porque o inconsciente coletivo nos leva a todos na mesma direção. E aí, então é uma reformulação de valores que a própria sociedade precisa fazer, e aí precisaria mudar a mentalidade de todo mundo, coisa que exigiria muito trabalho durante muito tempo, que é exatamente esse processo que a gente vem vivendo hoje. Fernanda colocou, né, meu Deus, né, como é difícil sair desse automatismo, desses hábitos. Aquilo que eu coloquei agora, Fernanda. Nós estamos condicionados a viver em comunidade, como toda comunidade, pelo fato de sermos ainda espíritos nesse estágio evolutivo primitivo, vivendo ainda à base das sensações, vivendo ainda à base dos prazeres exteriores e não do prazer interior. O prazer de ter, o prazer de vivenciar, o prazer de estar, nunca o prazer de ser.
pelo fato da gente viver esse estilo de vida durante muito tempo, isso está tão enraizado dentro de nós que a gente não consegue se libertar. E aqueles que tentam se libertar acabam se destacando negativamente perante a comunidade, ou ele mesmo se sente sozinho. E nós não queremos viver sozinho. Uma criança, por exemplo, enquanto todos os amiguinhos vão brincar com videogame, ele está sozinho na rua andando de bicicleta. Aí ele começa a parar assim, olhar para o lado, isso aqui não tem graça viver assim. Deixa eu voltar a viver com os meus amigos. Agora, quando todo mundo começar a se esclarecer e perceber que esse estilo de vida que a gente vive é um estilo de vida psiquicamente nocivo, psiquicamente negativo, aí então a gente vai tentar começar a viver de um modo diferente. Mas até a gente chegar nesse esclarecimento vai ser muito difícil. Porque hoje nós conversamos sobre esse assunto baseados numa doutrina, numa filosofia espiritual de grande elevação. Mas quando a gente olha para o mundo lá fora, eu sempre falo isso para vocês, nós vivemos numa sociedade de mais de 7 bilhões de pessoas. Quantas pessoas têm esse esclarecimento espiritual? Quantas pessoas vivem simplesmente o seu cotidiano, a sua rotina, sobrevivendo nesse dia a dia? É uma quantidade muito grande. Por isso a gente percebe que essa reformulação do nosso mundo hoje ainda vai demorar um tanto. E vai precisar de muito trabalho para que isso seja diferente. Não basta apenas você simplesmente acreditar que vamos falar sobre isso para todo mundo que vai ser fácil. Inconscientemente nós temos ainda digamos assim, nós estamos viciados nesse estilo de vida. Mudar isso é algo muito grande, é algo muito problemático. Né? Deixa eu ver aqui que vocês colocaram, o Francis colocou, né? Nem precisa apertar nada, né? Com as mãos e os dedos uma certa distância, você faz o que quer. É a tecnologia, né, Francis? É aquilo que a gente sempre fala, a tecnologia, o dinheiro, são simplesmente recursos que o mundo oferece para nós, que a gente tem que se perguntar, como é que você vai utilizar isso? Eles são neutros. A tecnologia não é boa, ela não é má, ela é simplesmente a tecnologia. O dinheiro não é bom, o dinheiro não é mau. Ele é simplesmente o dinheiro. O que a gente faz com ele que é o problema. Então, quando a gente pega esses grandes avanços tecnológicos, seria maravilhoso se a gente conseguisse utilizar isso de uma forma produtiva. Só que, infelizmente, a gente ainda busca essa questão dos prazeres. Só que, para você, hoje a gente lembra de uma sociedade consumista. Essa sociedade consumista significa assim, eu produzo, eu vendo e você compra. Ponto. Então você tem que comprar e eu tenho que vender, porque eu quero dinheiro. Para eu poder te vender alguma coisa, eu tenho que te oferecer alguma coisa que seja atraente. E aí, então a gente utiliza as fraquezas humanas, né? A gente lembra que quando se fala nos pecados capitais, que Santo Agostinho trouxe lá naquele começo, né, lá no início naquela época do seu trabalho, né, Santo Agostinho e tantos outros ícones da igreja naquela época que trabalhavam por esse esclarecimento moral, eles criaram os 7 pecados capitais, né, que vocês conhecem, né, a gula, a luxúria, vão colocando na área de texto aí que vocês vão percebendo exatamente os ingredientes que a gente vai utilizando, né. Coloquem, por favor, na área de texto aí todos os pecados capitais que vocês lembram. Embora seja ali um dogma católico, isso é conhecido de todos nós, né. E a gente vai percebendo que quando se fala em pecados capitais, capital significa cabeça. Quando se fala em cabeça, significa aquilo que estimula a sua mente de uma forma negativa. Né? Então ali a Eve colocou para nós, né? Orgulho, luxúria, gula, vaidade. O que mais? Coloca mais aí. A ira também é outro. O que mais? Vamos colocando para você. Ó. A ira, a preguiça. O que mais? Não, a maledicência não é. O que mais que falta? Falta mais um. Também não. Não é mentira, não é pecado, também não. Falta mais um só. Qual que é? Me fugiu agora. Correm, consultem lá na Wikipédia. Vamos lá, correndo. A avareza. Obrigado, Fletcher. Né? Então temos ali o orgulho, a luxúria, a gula, a vaidade, a ira, a preguiça e a avareza. Esses 7 pecados capitais são todos os ingredientes que afetam a moral humana. Então você pensa o seguinte, que todo produto que eu vou te vender, toda propaganda que passa na televisão, de alguma forma tem um desses ingredientes. Podem perceber.
Se passa uma propaganda de comida, mostra aquela pessoa com o olho arregalado lambendo os lábios. Quando fala sobre uma roupa, estimula a vaidade. Se você vai vender um chinelo, um chocolate, acaba tendo a luxúria. Eu lembro de uma propaganda de chocolate que passava, que era uma moça, né, que inclusive é prima de uma amiga nossa aqui de casa, e ela então fez aquela propaganda de chocolate. E ela então assim mostrava aqueles lábios carnudos, ela flutuando assim ao vento, para vender um chocolate. Porque na verdade as pessoas não estavam desejando chocolate, estavam desejando ela, pela beleza que ela tinha, pela sensualidade que ela estava mostrando. Quando mostra uma propaganda de cerveja, por exemplo, mostra mulheres seminuas, perto dos homens que são os poderosos. Então podem perceber que orgulho, luxúria, gula, vaidade, ira, preguiça, a avareza, todos esses ingredientes estão incluídos em todas as propagandas, estão incluídos em todos os produtos que são vendidos. Não tem como evitar. E aí então mostra exatamente essa nossa fraqueza. Se eu sou alguém que vai vender um produto, eu vou colocar um desses ingredientes, porque eu sei que é ali que está a fraqueza do ser humano. Como é que eu posso simplesmente vender um produto que não tem graça? E o que tem graça para nós são exatamente esses ingredientes. Aquilo que proporciona para nós sensações prazerosas. E esses 7 pecados capitais provocam em nós sensações prazerosas. Daí então que a gente acaba consumindo sem se dar conta. Como é que eu posso resistir a algo que me provoca uma sensação prazerosa? Eu tenho que lutar contra isso. De falar assim, eu sei que isso é gostoso, eu sei que isso é prazeroso, eu sei que isso pode ser quase orgasmo, ou quase me provocar um orgasmo, mas eu tenho que resistir, eu não quero isso. Quem tem uma força de vontade, uma força espiritual tão grande para poder resistir a isso? A gente não consegue. Exatamente por essa nossa fraqueza moral. Basta você falar a coisa certa, mostrar a imagem certa, ouvir a coisa certa, que você infelizmente acaba cedendo. São as sensações do mundo hoje. E para a gente poder se desprender espiritualmente, a gente tem que sair desse universo mundano, digamos assim, para poder viver o mundo espiritual. Mas a gente não sabe fazer isso ainda. Vamos lá então, para a gente continuar aqui. Deixa eu pegar aqui novamente, só um instante. Tá, questão 882, vamos em frente aqui. Bom dia, pessoal que chegou. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo seu trabalho? Agora a gente fala de aquilo que foi acumulado de um modo legítimo. A gente fala aquilo que foi acumulado de um modo honesto, de um modo proveitoso. Exatamente porque agora nós falamos até agora há pouco daquilo que é inútil, né, daquilo que é improdutivo, mas daquilo que agora é verdadeiro. O homem tem o direito de defender? Isso, filhinho, pode colar. O homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? A resposta dos Espíritos: Deus não disse, não roubarás, e Jesus, dai a César o que é de César? Tudo aquilo que é conquistado com o esforço, com a dedicação, com a honestidade, com a ética pelo indivíduo, é um direito dele. Então ele tem direito de defender. Mas ao mesmo tempo a gente tem que se perguntar quais são os recursos que você utiliza para defender aquilo que você tem. Porque a gente acaba entrando hoje numa questão muito interessante, porque filosoficamente eu poderia dizer assim que você tem que sempre procurar, né, proteger aquilo que você tem de uma forma cristã, proteger aquilo de uma forma ética e tudo mais, mas na prática é diferente. A gente sempre pensa naquela ideia assim que tudo é bom, tudo é cristão, tudo é sagrado, até que alguém venha e viole seu espaço. Aí, então, se você tiver alguma coisa que possa agredir, que você possa até destruir aquele invasor, a gente utiliza. Porque, na verdade, é aquele impulso maior que nós temos hoje. Nós temos pessoas, por exemplo, que são assaltadas. São Paulo vive isso constantemente, né, por ser uma metrópole, né, ou quase uma megalópole, né, ou é uma megalópole, né, juntando com o Rio de Janeiro também. Nós temos ali uma região do nosso país em que você está andando na rua, uma pessoa te aponta uma arma para tomar aquilo que você tem, e você, para poder defender a sua carteira, defender o seu relógio, defender o seu celular, muitas vezes perde a própria vida. E a gente fala assim, como conviver com esse paradoxo, né? Você defender aquilo que você tem, ao mesmo tempo que alguém vem e tira a sua vida.
Porque se você deixar ele levar, você fica com aquela sensação de perda. Mesmo que seja um objeto que você pode adquirir outro. Mas como a gente comprou um celular que custa ali uma quantia considerável, porque a gente não quer só falar ao telefone, a gente quer um objeto de consumo. E as pessoas que querem tomar da gente também querem esse objeto de consumo. Se você usar um celular descartável e um assaltante olhar para você, ele vai ter até pena, né? Porque ele vai falar assim, essa porcaria que você usa. E aí você tem aquele super celular, que custou ali os olhos da cara, que você pagou em 10 vezes, algumas vezes até importado da China, né, Vaninha, que sai mais barato. E aí então você anda pela rua, uma pessoa te assalta, e você diz assim, eu não quero que você me tome isso. E tenta depois enfrentar o assaltante, ele pega e te mata, e você morreu por causa de um celular. Então hoje a gente vive numa sociedade que passa por situações extremamente problemáticas, em que você tem necessidade de guardar coisas para se proteger, você acaba se excedendo muitas vezes naquilo que você precisa, ao mesmo tempo que você sofre a violência daqueles que não têm o que você tem, que se utilizam de um recurso mais fácil, em vez de você trabalhar para conquistar, eu tomo aquilo que o outro tem. E aí então a gente se pergunta, como você agir de uma forma cristã, de uma forma equilibrada? Não roubarás, no caso daquele que é o assaltante, dai a César o que é de César, ou seja, aquele que conquistou é um direito que ele tem. Comentário de Kardec. Aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade, que é fruto do trabalho, constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e o de viver. Então, ótimo, ele tem aquilo, pertence a ele, é um direito dele. Como a gente vai lidar com essa proteção? Como a gente vai fazer para que isso seja eficaz na proteção do nosso patrimônio, da nossa família? Eu posso ter uma arma dentro de casa? Eu posso fazer ali um curso de defesa pessoal? Eu posso contratar seguranças particulares? Como é que nós vamos fazer para poder lidar com isso? É essa a dificuldade que a nossa sociedade enfrenta hoje. E que nós dependemos de uma segurança pública que infelizmente não é tão eficaz como nós gostaríamos. Ao mesmo tempo que muitas vezes nós utilizamos recursos que, para evitar um erro, a gente comete outro. E aí, então a gente acaba se comprometendo cada vez mais. Esses dias mostrou na televisão uma cena que, ao mesmo tempo que ela chamou a atenção por ter sido de certa forma engraçada, a gente fica se perguntando até que ponto as pessoas se expõem. Mostrou assim um senhor com uma moça que estava chegando, né, devia ser filho dela, pela idade desse senhor. Eles estavam entrando numa academia e de repente parou um rapaz de moto, apontou a arma e falou, me dá a bolsa. O velhinho pegou então a bengala, começou a bater no assaltante, ele saiu correndo. Aí o jornalista, quando passou essa mensagem, falou isso dando risada. Mas e se por acaso esse ladrão pega e vira e dá um tiro naquela pessoa? E ele estava fazendo aquilo tudo, né? Estava fazendo aquela atividade, estava fazendo ali cometendo ali o seu crime. Como é que seria isso? Você chegou a ver isso, Luísa? Pois é. É uma cena engraçada, mas ao mesmo tempo você pensa assim, se por acaso tem uma reviravolta, você provocaria ali algo extremamente doloroso, simplesmente para proteger alguma coisa. Como nós vamos fazer assim? Pois é, saiu correndo, né? Então ficou algo muito difícil de lidar. Então hoje nós temos debates na sociedade que falam sobre essa questão da proteção do patrimônio. Aqui na época, quando Kardec fez essa pergunta, colocou aqui, né, se o homem tem o direito de defender. Ele falava para nós aqui de uma realidade do século XIX, que embora também tivesse ali ladrões e tudo mais, era um ambiente completamente diferente. Naquela época de Kardec, por exemplo, a população do mundo girava em torno de 1 bilhão. Hoje, 150 anos depois, nós crescemos 7 vezes aquela população. E, consequentemente, cresceram os problemas, consequentemente, cresceram as agressões. E aí, então, a gente não está sabendo lidar com isso. Então, hoje, debates dentro da sociedade, debates no meio filosófico, debate no meio religioso, um debate dentro da família. Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Nós temos que encontrar a solução, já que nós mesmos criamos essa solução. Questão 883, vamos em frente. O desejo de possuir é natural? Nós já chegamos a conversar um pouquinho sobre isso há pouco, né? O desejo de possuir é natural?
A resposta sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Daí então, quando a gente fala sobre esses pequenos caprichos que nós acabamos satisfazendo, na verdade é para a nossa satisfação pessoal. Eu quero isso porque isso para mim é importante. Eu cheguei a ver, eu fiquei assim até na dúvida se eu deveria comentar sobre isso ou não, porque afinal de contas cada um faz da vida o que quer e nós não temos direito de criticar ninguém. Mas eu vi recentemente na televisão, no jornal, na internet, uma cantora que presenteou o marido, que também é um cantor nos Estados Unidos, com um avião de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais foi o presente que ela deu de Dia dos Pais para o marido. Aí eu parei e fiquei pensando assim, falei, aí ontem mesmo estava conversando com a minha sobrinha, ao lermos esse texto de sociologia, eu pensei assim, bom, se você fizesse uma doação de R$1.000 para algumas famílias, você conseguiria dividir esse recurso para 80 mil famílias, dando R$1.000. Se você por acaso dividisse isso, R$20.000, para que as pessoas pudessem ter uma instalação melhor, você dividiria isso para 4.000 famílias. E apenas uma única pessoa comprou um avião nesse valor. Então a gente pensa assim, o desejo de possuir é natural? Sim. Mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. E esse caso, de um valor absurdo desse, é algo que, sem dúvida nenhuma, é uma forma egoísta de viver, mas ao mesmo tempo, embora nós não tenhamos um valor desse, a gente se torna egoísta com o celular, a gente se torna egoísta com uma roupa, a gente se torna egoísta com um carro, com uma casa, com um simples tênis. Então a gente começa a se tornar egoísta em proporções menores, isso porque nós não temos condições. Porque se eu tivesse ganho na loteria, no sorteio de ontem à noite, tivesse ganho daqueles 19 milhões de reais, eu teria me perguntado o que eu teria comprado com isso para minha satisfação pessoal. No fim das contas, eu seria manchete do jornal da mesma forma. Teria comprado um carro de 500 mil reais porque ele é confortável para mim. Teria comprado um computador que custa 10 mil reais porque ele é confortável para mim. Eu compraria um chinês baratinho para você, filhinha, porque eu sei que você só quer falar o telefone. Mas seria um presente, sem dúvida nenhuma. E ao mesmo tempo também, como a gente sempre fala sempre, né, que infelizmente hoje, nesse mundo consumista que a gente vive, de ter, que você tem que ter aquilo que é importante, que a sua felicidade depende daquilo, já falamos sobre isso inclusive no Dia dos Namorados, vocês lembram? Quando eu disse para vocês assim, que os nossos sentimentos se transformaram em produtos. Ou seja, a Vaninha falou assim para mim, você compraria o meu presente. Aí eu falei assim, eu te compro um celular baratinho. Ela fez a cara triste. Quer dizer, o amor que eu sinto por ela vai depender do tamanho do presente que ela ganhar. Se eu falar assim para ela, Vaninha, te dou uma caixa, te dou um bombom, sonho de valsa de presente de aniversário. Ela vai olhar para mim e fala assim, tá, cadê o resto? Ou então eu chego assim para ela, toma, te dei esse buquê de flores. Ela vai dizer, tá, cadê o presente agora? Ou seja, os nossos sentimentos se tornaram matérias, se tornaram produtos. Nós estamos materializando os nossos sentimentos. Por isso a gente percebe que, quando a gente deseja somente para nós mesmos e para a nossa satisfação pessoal, isso é egoísmo. E essa é uma característica do nosso mundo hoje. E por isso, aquilo que eu tenho, que o outro não tem, é quando a gente começa então a ultrapassar fronteiras dos direitos de possuir. Eu tenho o direito de ter. O outro, como não tem, e se vê de uma forma desigual, ele então viola essa fronteira e toma aquilo que eu tenho. Tá, beleza, professor? Tranquilo. Questão 883A. Vamos em frente. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com o que viver não se torna carga para ninguém? Aqui a pergunta é assim, mas não seria legítimo isso? Quer dizer, você acumula aquele seu recurso, você faz a sua poupança e você não vai dar trabalho para ninguém, você não vai precisar de ninguém te dando comida, ninguém te dando, te patrocinando tratamentos, essas coisas todas. Então não seria mesmo válido que as pessoas tivessem o direito de acumular aquela pequena poupança? A gente fala pequena agora, não entrando nessa fase dos excessos, né? Não seria realmente interessante que isso pudesse acontecer com todo mundo? Cada um guardando o suficiente para que pudesse sobreviver sem ninguém depender de ninguém? A resposta dos espíritos, olha só o que a gente falou agora.
há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acredita que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho, com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Questão 884, para a gente poder já chegar aqui na reta final. Olha como o tempo passou rápido hoje, gente. Parece que a gente começou agora há pouco, né? Qual é o caráter da propriedade legítima? Quer dizer, quando a gente pode ver qual é a característica daquilo que é legítimo legalmente e daquilo que é legítimo moralmente também. Porque a gente lembra sempre que nem tudo aquilo que é legal é moral. Essa é uma expressão que a gente utiliza o tempo todo, observando, por exemplo, quando a gente vê exposições de salários de funcionários públicos, que ele ganha aquilo legalmente, está dentro da lei o que ele ganhou, mas moralmente ele viola assim as regras mais básicas da sociedade, em que ele se beneficia em detrimento do sacrifício dos outros. Então a gente começa a observar que, embora muitas vezes a gente tenha o direito legítimo de comprar alguma coisa, no mundo como o nosso, com as necessidades básicas que o mundo apresenta hoje, isso é imoral. Mas a gente infelizmente ainda não consegue lidar com esses sacrifícios morais, de dizer assim, eu vou sacrificar o meu interesse pessoal em benefício dos outros. Eu já falei para vocês, desde um avião de 80 milhões de dólares até um tênis que custa 500 reais. Vai com Deus, você fala, bom dia para você. Até amanhã. Até um tênis que custa 500 reais, uma bolsa que custa 300 reais, um relógio que custa 16 mil reais. Todas as formas, de qualquer forma, independente do valor daquilo que você acumula, a gente fala, na verdade, de egoísmo. O egoísmo puro e simples. Que acaba percebendo que isso é mais válido do que é mais válido você ter aquilo que é seu do que você se preocupar com aquilo que o outro não tem. Então aqui, qual é o caráter da propriedade legítima? Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Ou seja, sem prejuízo para os outros. E isso é legítimo. Muito bem. Mas aí não acaba ainda. Kardec faz um comentário aqui. A lei de amor e justiça proíbe que se faça a outro o que não queremos que nos seja feito, e condena, por esse mesmo motivo, todo meio de adquirir que o contraria. Então a gente sempre fala, né, que, na verdade, a gente tem ali que aquilo que você comprou, quer dizer, eu trabalhei, eu tenho meu dinheiro, né? Por isso que eu falei para vocês sobre aquela questão do avião, quando eu vi a propaganda, né? Quer dizer, a pessoa trabalhou, ela é uma artista, ela ganhou o dinheiro dela, ela pegou esse dinheiro, comprou e deu para o marido. Tá bom, o que eu tenho com isso? Não tenho nada com isso, mas quando a gente começa a ver o contexto da nossa sociedade, a gente percebe que essa é uma expressão extravagante de uma forma egoísta de viver, como nós também demonstramos de uma forma velada, uma forma egoísta de viver. Mas aí então, nessa questão 885, que traz uma resposta direta para essa minha dúvida, eu perguntei assim, tá, mas o que eu tenho com isso? Se ela comprou legalmente, ela não violou nada, ela não corrompeu ninguém, ela simplesmente trabalhou, recebeu por isso, pegou o dinheiro, comprou e coisa e tal. E provavelmente deve ter pago à vista, né? Porque tinha muito dinheiro. E aí então eu fico me perguntando, mas espera aí, como é que a gente pode analisar essa questão? Nessa questão 885 fala exatamente sobre isso. Kardec pergunta, o direito de propriedade é sem limites? Eu posso acumular ilimitadamente? Simplesmente comprar aquilo que eu quero, enquanto eu puder eu vou comprando tudo dentro das leis, tudo dentro das regras da sociedade, eu posso continuar fazendo isso? Respondem os espíritos, sem dúvida, tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra frequentemente direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro. Então aqui vemos, né, nessa questão daquilo que é legal e daquilo que é moral, a gente vai tentando equilibrar, porque as nossas leis, com o passar do tempo, elas vão se transformando. Há mais ou menos um século e meio, aqui no Brasil era legítimo você ter escravos. Você comprava,
você tinha documentação devidamente atestada, aquelas pessoas eram sua propriedade, e você tinha o direito de fazer com elas o que bem entendesse. Isso era legal. Ninguém poderia contrariar você. Ah, mas ele é um ser humano que está sofrendo, não importa. Ele veio como escravo, eu paguei para ter um escravo e eu tenho um escravo, o documento está aqui. Isso é legalmente, mas não é moralmente. Então, aquilo que num tempo para nós, para um tempo era legal, e era moral também, porque ninguém falava absolutamente nada, com o passar do tempo ele foi se tornando imoral, e consequentemente as leis foram se transformando. Vieram os abolicionistas, vieram aqueles que protestavam contra esse tipo de prática, e começaram a perceber que era imoral. Hoje a gente olha para trás e fala assim, que absurdo isso. Como é que alguém podia imaginar que alguém fosse vendido simplesmente como um escravo ao seu bel prazer? As mulheres eram violentadas, os homens eram mutilados, eram mortos. Imaginemos uma vida como essa? É legal. A gente vai no Oriente Médio, naqueles países que são os mais radicais de tradições muçulmanas, a gente vê que é legal você pegar e apedrejar uma mulher que traiu o marido, por exemplo. É legal você negociar a sua filha, você pega a sua filha adolescente e você doa ela, não troca ela por um outro interesse com uma pessoa, independente do que ela sente, independente do que ela pensa. Naquele país isso é legal. Isso é válido. Para nós, no nosso país hoje, isso é imoral. É uma realidade dura, triste, mas é uma realidade. A lei permite que seja feito isso. O que a gente vai fazer? Você vai dizer que a pessoa está errada? Se as leis daquele país dizem que isso está válido, então está válido. Mas moralmente a gente começa a questionar. Então a gente pergunta assim, moralmente não é legal. E a gente pensa assim, é legal que você tenha um dinheiro tão grande acumulado para você mesmo, enquanto tem pessoas que estão passando fome? Sim, é legal, é um direito seu. Mas isso é moral? Daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás, que a gente já passou ali mais ou menos 150 anos. Daqui a 150 anos no futuro a gente vai olhar para trás e vai lembrar desse fato. Eu lembro quando tinham pessoas que moravam em mansões, enquanto outros moravam em favela. A gente falava assim, mas que absurdo, como é que as pessoas podiam ver o seu semelhante dessa forma? E isso se o nosso mundo se transformar no mundo de regeneração com essa rapidez que a gente espera. Por isso a gente vê assim, quanta coisa ainda tem para fazer. Essa fantasia que a gente tem que em 2016, em 2013, em 2000 não sei quanto, o mundo de regeneração vai chegar. Vamos olhar para a realidade. Quanto tempo isso vai demorar? Quando a gente olha para a ostentação, para a soberba, aliás, a soberba, se eu não me engano, é um dos pecados capitais, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a soberba, que é aquilo de você ter, de você mostrar, de você achar importante, né, e todos aqueles pecados capitais, que a gente pega emprestado, né, da Igreja Católica para poder analisar moralmente as fraquezas do ser humano, a gente vai assim, quanto tempo a gente vai demorar para extinguir todas essas fraquezas da nossa personalidade? A ira. Coisa simples, por exemplo, quando a gente vê que por acaso você está assistindo a um programa de televisão e de repente, naquele capítulo da novela, o sinal da TV a cabo cai. Ou então a televisão sai do ar. Aí você tem vontade de pegar aquele controle remoto e jogar na televisão. Olha só o sentimento de raiva, o sentimento de ira que nasce dentro de nós, simplesmente por uma situação como essa. Quando você está em frente ao computador fazendo as suas coisas e de repente o computador trava. Qual é o sentimento que vem em você? O sentimento de ira. Vai com Deus, Luísa, bom dia. O sentimento de ira, que você tem vontade de pegar um monitor assim e socar ele. Que você xinga o computador e fala, mas não sei o que, e sai gritando, né? O que aconteceu? Aquela porcaria parou de... O sentimento de ira, simplesmente porque o seu equipamento parou de funcionar. Então a gente tira aquilo que é o mais grosseiro da nossa personalidade, vai diminuindo, 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 até extinguir tudo. E quando a gente conseguir extinguir tudo, é porque a gente já atingiu um grau de pureza. Então a gente imagina qual é o tamanho do caminho que a gente tem que percorrer para alcançar esse estado natural de pureza, esse estado mais elevado. Muito trabalho para a gente fazer ainda. Então a gente tem hoje a sociedade se mobilizando das mais diversas formas. Hoje a gente tem alguém que fala sobre miséria, alguém que fala sobre pobreza, alguém que fala sobre destruição do planeta, nesse grande encontro que nós temos hoje, mas percebemos que não há tantos interesses assim.
Os acordos são sempre tendenciosos, né, de acordo com o interesse de cada um. Eu concedo um pouquinho desde que não mexa nisso. O outro também, então cada um tentando entrar num acordo. Quando a gente vê o nosso sistema político, como a gente conversou ontem, também é a mesma coisa. Os políticos tendo que trabalhar pelo benefício da sociedade, mas infelizmente não conseguem fazer isso ainda. Os nossos administradores da mesma forma, a sociedade, os nossos empresários da mesma forma, as religiões da mesma forma, que também são muito egoístas. Por isso, então, quando a gente fala de direito de propriedade, a gente tem que pensar exatamente no nosso tipo de vida que nós temos hoje e o que precisa ser transformado para que esse estilo de vida seja realmente um estilo de vida que proporcione um crescimento espiritual. E não simplesmente proporciona para você um conforto material, porque a gente visa ainda, o nosso modo de viver, privilegiar apenas a nossa existência material. Ela não se preocupa com o nosso crescimento espiritual. Porque quanto mais você vive aqui, mais apegado àquilo que você tem, você acaba ficando. E daí então a gente se pergunta, né? Poxa vida, por que tem tantos espíritos que desencarnam e eles sofrem tanto? Ou então assim, né, a gente fica pensando, não, quando eu desencarnar eu vou para uma esfera espiritual elevada porque eu sou espírita, eu vou para o centro espírita. Mas e seu estilo de vida? O que ele fala de você? Não adianta você querer fazer de conta que vive de uma forma e interiormente você vive de outra. Porque você é aquilo que você mostra exteriormente, é aquilo que você traz dentro de si mesmo. Então a nossa forma de viver hoje é exatamente aquilo que a gente traz dentro de nós. O luxo, o supérfluo, o exagero, a sensação, a futilidade. Se nós trazemos isso na aparência do nosso modo de viver, significa que dentro de nós também somos assim. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, por mais que nós desejemos viver nas esferas superiores, inconscientemente a gente vai ser atraído naturalmente para as esferas inferiores. Porque nós não aprendemos a nos desprender. Muita gente diz assim, né? Não, eu só estou vivendo assim enquanto eu estou aqui, mas quando eu sair daqui tudo se resolve. Não vai não. Esse é um doce engano. Se a gente conseguisse fazer essa transformação de fato na nossa personalidade, o nosso modo de viver exterior também se transformaria. E se transformaria radicalmente. Basta a gente observar, como nós já comentamos essa semana, aqueles grandes ícones da nossa sociedade mundial que se destacaram pelo trabalho espiritual que realizaram. Qual era o estilo de vida que eles tinham? Muita gente diz assim, mas ele fazia isso porque ele é obrigado a fazer. Não era não. Ele fazia isso porque era o seu estilo de vida, é o seu modo de viver. Mas a gente sempre fala assim, não, ele só fazia isso porque ele era obrigado. Chico Xavier só vivia naquela casinha simples porque Emmanuel ficava pegando no pé dele. É uma forma da gente criticar, né? Mas sendo que na verdade aquele era o modo dele viver. O modo dele se vestir, o modo dele falar, o modo dele trabalhar. Tudo aquilo que ele precisava era o básico para a sobrevivência dele. E aí, então ele exteriorizava o seu modo de viver nas posses que ele tinha. Por isso então o direito de propriedade. Vamos então avaliar de que modo que nós convivemos com as nossas propriedades. O que nós desejamos obter exatamente, acumular. Então esse foi o nosso estudo de hoje. O nosso próximo tema, só para a gente poder lembrar aqui, nós vamos falar sobre caridade e amor ao próximo, que é um outro tema também bastante espinhoso de ser trabalhado, né? Bom dia, Dafa, bom dia, pessoal. Então a gente fecha por aqui, meus amigos, as nossas reflexões de hoje, né? Esperando, né, que cada vez que a gente assistir a um comercial de televisão, a uma propaganda, que a gente veja exatamente o que eles estão oferecendo dos 7 pecados capitais. Façam isso. Façam esse exercício porque eu tenho feito ultimamente e tenho me admirado com tantas coisas dessa estratégia publicitária que provoca os nossos sentidos. E se provocam os nossos sentidos, significa que nós temos ainda essas fraquezas. E aí então, analisando aquilo que a mídia passa para todos nós, aquilo que os programas de televisão passam para nós vamos imaginar exatamente aquilo que é a nossa realidade hoje, a nossa realidade moral principalmente. Fechando por aqui então o nosso trabalho, eu passo para a nossa amiga Beth, que vai fazer o nosso encerramento. E quando eu fazia esse exercício de analisar essas propagandas, eu estava esperando os comerciais chegarem. Então, na verdade, os programas me incomodavam, porque eu queria ver propaganda.
Aí eu queria assim ver a propaganda e tal, e ficava olhando, aí de repente entrava o programa e ficava, vou ter que esperar 15 minutos até chegar a próxima propaganda. Aí mudava de canal. Só para poder analisar isso. Façam isso qualquer hora quando vocês não tiverem muita coisa para fazer. Mas não é a mesma coisa, Abraço, porque esse só de comercial é um programa de vendas. Você tem que ver o comercial produzido pelas agências de publicidade, a forma como isso é apresentado para todos nós. Né? Mas você tem como acessar, Fernanda. Tem sites que mostram canais de televisão que você pode assistir, tá? Que são canais online. E aí, então depois vocês vão perceber os 7 pecados capitais presentes ali em cada detalhe dessas propagandas, né? Então aquelas grandes fábricas de mentira, como eu disse para vocês, vão sempre tentar vender de acordo com as nossas fraquezas, né? Por que a turma está tão contrária à Rede Globo? Que houve? É uma perseguição natural, Fernanda. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Não tem assim, não tem assim